Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todas as manhãs tem um devocional em média de 8 a 12 minutos aqui no canal para abençoar e edificar nossas vidas. Então, inscreva-se aqui durante o vídeo, curta, comenta e compartilhe. Isso é muito importante para ajudar o YouTube a levar a mensagem mais adiante. Amém? Então vamos à palavra de hoje, carta de Efésios, capítulo de número 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém. Então, a nova vida em Cristo, ressuscitar com Ele, ter a vida eterna, não tem nada a ver com as obras que vamos fazer, não tem nada a ver com bondades e caridades que nós fazemos. A vida em Cristo Jesus tem a ver com declará-lo como Senhor e Salvador, que o Senhor nos ressuscitou junto com Cristo, porque antes de declararmos isso, nós éramos pecadores e estávamos mortos em suas transgressões. E aí nós fomos trazidos à vida junto com Cristo. Amém? Então, não são as obras e a gente não deve se gloriar por elas, por aquilo que a gente faz. Não devemos nos gloriar e muito menos teremos a vida eterna através daquilo que nós fazemos. Quem nos dá a vida eterna é Cristo Jesus. Foi Ele que levou sobre si o meu e o seu pecado. Foi Ele que aceitou ser o sacrifício em nosso lugar. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É dom de Deus tudo isso. Então mesmo a fé é dom de Deus. Nem a nossa fé é nossa. Nós não somos donos de nada, exceto das nossas vontades, que nós devemos deixar para trás, que são, como eu falou anteriormente, todos nós também vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne. Então a única coisa que a gente tem para fazer é não fazer a vontade da carne, é ser livre. Livre não é aquela pessoa que pode fazer tudo. Livre é aquele que tem que fazer aquilo que precisa fazer. Por exemplo, um exemplo que tem tem dia que eu acordo com vontade de não ir trabalhar. Tem dia que eu acordo e falo assim, eu não quero ir trabalhar hoje, mas eu vou.
Mas eu vou por quê? Porque eu preciso, eu tenho esse compromisso. Então, isso é ser livre. Porque se eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, eu sou escravo das minhas vontades, das vontades da minha carne. Ser livre é não fazer aquilo que a carne quer que a gente faça. Fora tantos pecados, né, que o nosso corpo tem vontade de fazer, a carne quer cometer, mas não comete. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que é o correto. Por quê? Porque nós somos livres em escolher fazer aquilo que a gente julga correto, aquilo que a palavra diz que é correto, aquilo que não vai entristecer o Espírito Santo, né? Por exemplo, alguns, o pecado é roubar, outros o pecado, a vontade é matar, outros a vontade é adulterar, outros a vontade é mentir, outros a vontade é enganar. Cada um tem os seus pecados, as suas tentações, as suas vontades da sua carne. Satanás não vai tentar eu da mesma maneira que vai tentar você, porque as nossas vontades são diferentes. Senão seria muito fácil, né? Não, se o pecado de todo mundo é um só, a gente abole isso. Mas não, cada um tem a sua tentação, né, os seus desejos. E tem alguns que são mais acentuados do que os outros, tem gente que tem mais. Tem algumas pessoas que têm vontades que não são só pecados, são crimes também. Mas não vamos entrar em detalhes aqui para não criar discussão desnecessária. Mas nós temos que lembrar que agora nós somos ressuscitados em Cristo e iremos nos assentar, cadê? Nas regiões celestiais. Amém? Então nós temos que deixar as vontades da nossa carne para trás, os nossos desejos. Mas meu desejo é só ter conquistas. Então isso é desejo do ego, mas eu só queria que a outra pessoa se desse mal. Isso é inveja. Então cada um com o seu, cada um sabe, ou pelo menos deveria saber, né, aquilo que é a vontade da sua carne, né? A gente tem que estar sensível também, saber quais são as vontades da nossa carne, para não alimentá-las, para não dar esperança. Por exemplo, se você sabe que uma das vontades da sua carne é por exemplo, um pudim, que é uma coisa que eu gosto muito, eu não vou ficar olhando pro pudim, não vou ficar pensando, nossa, que vontade de comer um pudim. Eu vou pensar numa saladinha, que eu não gosto. Vou olhar para ela, porque eu não posso alimentar o desejo da minha carne. Eu tenho que aprender e entender que a minha mente, ela vai ser condicionada àquilo que eu pensar. Lá em Mateus, capítulo 6, acho que é 6 ou 7, 5, 6 ou 7, eu acho. Depois você vai lá conferir. Jesus fala, se o olho te faz pecar, arranca-te este olho. É exatamente isso, você não vai arrancar o olho. Mas é melhor ser cego do que perder a salvação. É melhor ser cego para algo terreno, para uma vontade da carne, do que você perder a sua salvação eterna. Do que você deixar de ir para o céu por causa das suas vontades. É isso, é melhor sacrificar agora as suas vontades, seus desejos, do que aquilo que é eterno. Então, se eu não posso com... Tá o videogame aqui do lado, que fica tocando o fundo.
Então, se o meu problema é videogame, eu não vou ficar olhando para o videogame. Não vou ficar trabalhando pensando assim, nossa, eu quero chegar em casa para jogar videogame. Não, até porque graças a Deus que em casa ninguém é viciado nele. Mas se fosse, a melhor coisa seria vender. Ah, mas daí eu não teria o fundinho que eu deixo aqui no devocional todas as manhãs. Mas é melhor não ter o fundo e não ter o alimento do vício do que ter o vício e o fundo. O benefício que ele traz não supera o malefício. Amém? Fica essa reflexão para o nosso dia. Que a gente tenha um dia abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. E devemos pedir a Ele discernimento para sabermos o que é vontade da nossa carne e como deixá-la de lado, como não alimentar ela, deixar a carne morrer de fome. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.